Bom dia, irmãos. Estamos começando mais um devocional. Hoje, segunda-feira, dia 17/5. Vamos começar a nossa semana, né? Inaugurar nossa semana de trabalho. E hoje eu selecionei um texto em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13 e 14. Ele diz assim: o motivo do nosso contínuo agradecimento a Deus é esse. Quando ouviram a palavra de Deus que anunciamos, vocês a acolheram, não como palavra humana, mas como realmente é, como palavra de Deus que age com eficácia em vocês que acreditam. Irmãos, esse texto, esse pequeno versículo, apresenta para a gente a ideia de duas palavras. Então existe a palavra humana e existe a palavra de Deus. E essa palavra não é necessariamente um conteúdo diferente. Porque, veja, quando ouviram a palavra de Deus que anunciamos, vocês a acolheram não como palavra humana, mas como ela realmente é, como palavra de Deus. Então, existe a possibilidade de a gente escutar a palavra de Deus e a gente tratar ela como palavra humana. Existe essa chance de a gente não dar o devido valor daquilo que Deus tem falado com a gente. E palavra de Deus é também o texto bíblico, mas é a revelação de Deus no mundo, é aquilo que Deus quer falar conosco. Então a gente percebe que existe uma possibilidade da gente não escutar ou não dar valor àquilo que Deus tem falado conosco, acreditando que ela é somente uma palavra humana. Certo? E quando nós escutamos realmente a palavra de Deus, quando ela é realmente a palavra de Deus, ela tem um efeito, ela tem um resultado. Vamos lá. Quando ouviram a palavra de Deus que anunciamos, vocês a acolheram não como palavra humana, mas como ela realmente é, como palavra de Deus, que age com eficácia em vocês que acreditam. Então, quando a gente realmente dá valor à palavra de Deus, e ela é a palavra de Deus, porque por vezes nós também podemos errar achando que palavras humanas são a palavra de Deus, mas quando nós damos valor à palavra de Deus, damos valor àquilo que Deus quer falar conosco, essa palavra age eficazmente, essa palavra efetua em nós uma mudança, efetua em nós uma transformação, ela efetua uma coisa diferente, vamos dizer assim. E no versículo posterior, ele exemplifica qual é essa eficácia. Irmãos, vocês imitaram as igrejas de Deus que estão na Judéia, as igrejas de Jesus Cristo, pois vocês sofreram da parte de seus compatriotas, assim também como ela sofreu por causa dos judeus. E ele segue o texto falando sobre outro assunto que é interessante, mas que não é nosso foco agora. Veja bem, a palavra que age com eficácia na vida da comunidade é a palavra que faz com que essa comunidade imite a igreja de Deus, imite as igrejas de Jesus, e por isso que elas sofreram por conta do sofrimento dessa igreja. Elas tomaram parte do sofrimento dessa igreja. Elas fizeram parte desse sofrimento, tomaram para si. Dentro das cartas do Novo Testamento, especialmente as cartas do apóstolo Paulo, a gente percebe muito esse incentivo a tomar para si o sofrimento de Cristo, ou que Cristo transborda em nós o seu sofrimento. E esse espaço do sofrimento não é simplesmente o espaço de sofrer, no sentido de que tomar para si o sofrimento dos outros não é simplesmente sofrer e ponto. Não é uma visão, vamos dizer assim, romantizada pelo sofrimento. Não é uma visão romantizada do sofrimento. Quando nós fazemos o movimento por escutarmos a palavra de Deus, de tomar para si o sofrimento dos nossos compatriotas, o sofrimento dos nossos iguais, o que nós estamos exemplificando com isso, o que nós estamos colocando em prática isso, é o sentido claro do segundo mandamento de Jesus.
de amar uns aos outros como Ele nos amou, de amar uns aos outros como nós nos amamos, de efetuar esse amor no nível dos nossos relacionamentos. E a gente sabe muito bem que quando a gente tem uma pessoa que a gente ama, quando alguém que a gente ama está triste, a gente também fica um pouco triste. Não porque necessariamente o motivo do sofrimento dela nos causa tristeza, às vezes não tem nada a ver, mas simplesmente pelo fato de que nessa pessoa, que é a pessoa que a gente ama, a gente sempre quer o bem. A gente sempre quer o melhor. A gente sempre quer que ela esteja bem, que ela esteja feliz. E quando ela sofre, nós também sofremos. Nós nos colocamos num lugar de igualdade com essa pessoa. Porque nós entendemos que ela é a nossa irmã, que ela é a nossa, a nossa compatriota, como está no texto. E por isso nós estamos juntos. E por isso nós sofremos juntos. E o que isso tem a ver com a gente? O que isso tem a ver, o que fica pra gente desse texto? A gente está vivendo um momento muito difícil, a gente sabe muito bem disso. Muitas pessoas têm morrido todos os dias. E, de fato, é uma coisa natural que a gente perca um pouco da noção de tanto sofrimento. Mas o que esse texto explica pra gente é que a ação eficaz da palavra de Deus causa em nós um sentimento de amor tão grande por todas as pessoas, de amor tão grande pelos nossos compatriotas, que nós sofremos juntos com eles. Nós sofremos porque eles sofrem. E nós vivemos hoje vamos dizer assim, um momento de sofrimento. E nós estamos começando uma semana na qual nós não podemos nós não podemos excluir isso da nossa mente, de que nós estamos vivendo um momento de sofrimento. Porque negar essa realidade é negar o amor que nós sentimos por essa pessoa e é negar o segundo mandamento de Jesus. Isso não significa, irmãos, que a gente tem que andar deprimido, que a gente tem que ficar para baixo, que não é esse tipo de sofrimento, assim, de causar tristeza em nós. Também, mas assim, o que eu estou falando é que nós não podemos passar a nossa semana inteira sem orar por uma família, sem perguntar a um irmão. A gente perdeu pessoas próximas. Eu acredito que a grande maioria perdeu pessoas próximas. E nós não podemos passar uma semana inteira sem ligar, sem perguntar, sem mandar uma mensagem, sem querer saber como está, sem tentar participar, porque isso é parte da Igreja de Jesus. Isso faz parte da comunidade de Jesus, a qual nós estamos encarregados de construir, de viver a experiência do corpo de Cristo. Estar dentro do corpo de Cristo é também sofrer com os irmãos que estão sofrendo. E nós não podemos deixar recair sobre nós um ar que paira sobre o Brasil, especialmente, de pouca importância, de não se importar com as coisas que têm acontecido. O Evangelho de Jesus nos impulsiona a estar com os que estão sofrendo, a se importar com essas pessoas e a exemplificar esse amor transformador, essa palavra eficaz a partir do nosso próprio sentimento, que é o sentimento do amor, é o sentimento da compaixão, é o sentimento que Jesus nos ensina tão bem, nos ensinou tão bem. Então, eu convido os irmãos a pensarem sobre isso, a conversarem com algum irmão que perdeu, ou mesmo algum familiar que perdeu, ou não conversar com a pessoa que perdeu, mas conversar com os parentes e apresentar para eles, mesmo que eles já sejam cristãos, que existe um Deus que se importa com eles, que essa dor, ela é uma dor passageira, que existe uma esperança, que Deus quer e espera poder estar ao lado deles todos os dias.
Que esse momento ele é um momento passageiro e que há futuro, que há uma promessa de vida eterna de Deus para nós. E isso é um anúncio de esperança. É isso que eu quero falar para vocês. A gente tem que se colocar no lugar dessas pessoas para que a gente consiga anunciar a esperança que parte da palavra de Deus, que nos transmite essa motivação de continuarmos nos reunindo, de continuarmos estudando a palavra, de continuarmos conversando uns com os outros e de continuarmos nos importando. Porque a gente sabe que é nessa experiência de se importar que a esperança de Deus, que a esperança do reino de Deus se apresenta em nós. É dentro desse modo de relacionamento que nós encontramos a esperança de Deus pra gente, a esperança da vida eterna. E se a gente ignora essas pessoas que estão sofrendo, nós também ignoramos essa esperança que parte desse relacionamento, que parte dessa coletividade. E Deus abençoe vocês, Deus abençoe a nossa semana. Até domingo.